A gente recebe uma coisa, uma notícia boa e passa para outra pessoa não, fala para mim, não, isso aí é fake, isso aí é mentira. Muitas das vezes a gente não quer dar uma informação errada, essas fake news, que isso aí atrapalha até a pessoa. Fica aéreo sem saber se é mentira ou se é verdade. É o que mais a gente temos visto aqui agora, né? Informações erradas, e aí quando a gente vai apurar, a gente vê que não é nada daquilo. Vou no Google, faço alguma coisa, tento descobrir de algum modo, e aí eu tenho confirmação que realmente é falsa, me senti enganada, né? Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado pela participação aqui na palestra virtual. Meu nome é Leandro Lopes Loguercio, sou professor do Departamento de Ciências Biológicas, trabalho com pesquisa e educação, sou da área de genética, e eu escolhi falar desse tema, aproveitando o vídeo que eu coloquei antes aqui para vocês, porque eu entendo que essa questão das fake news é um problema muito sério que nós estamos vivendo. O vídeo que me antecedeu mostra como a sociedade pode ser afetada de maneira muito séria, uma sociedade diversa, pessoas diferentes. E o que eu pretendi fazer nessa palestra foi tentar dar uma, digamos assim, uma organizada num conhecimento que praticamente todas as pessoas têm, mas que talvez esteja um pouco difuso, um pouco irregular, né? Então é mais ou menos tratando dessa questão em tempos de pandemia que eu fiz essa fala. Eu agora vou sair, vocês vão ficar só com a apresentação dos slides e a minha voz, e eu retorno no final para me despedir. Okay? Muito obrigado, nos vemos ao final de novo. Então, eu escolhi esse título, A Matrix das Fake News, como a guerra de desinformação pode ser letal em tempos de pandemia, exatamente porque essa realidade que nós estamos vivendo hoje nos remete diretamente ao enredo, né, do Matrix, né, uma trilogia, um clássico do cinema, que quem não assistiu eu recomendo muito que veja, que basicamente traz essa situação de um mundo virtual onde as pessoas viviam enganadas no sentido de que aquele seria o mundo verdadeiro e que na verdade não era, né? Então Matrix trata dessa contradição, dessa dicotomia, exatamente como nós estamos vivendo. É um filme futurista, inclusive, então hoje seria o futuro do que esse filme estaria colocando. E tem uma cena muito bacana, que é o momento da escolha que o protagonista faz, de que se ele quer permanecer alienado, acomodado no mundo que ele vive normalmente, que é o mundo virtual, ou se que aconteceria se ele tomasse a pílula azul, ou se ele quer saber realmente a verdade, a realidade como é que aconteceria se ele tomasse a pílula vermelha. Então, Matrix nos coloca exatamente nessa dicotomia entre humanidade, mundo real, e pós-verdade, mundo virtual, que é exatamente o problema que nós estamos enfrentando com essa realidade das fake news hoje. Fake news, como a maioria de vocês certamente sabe, vem do inglês, né, onde news representa notícia, tá? E fake é traduzido como faz de conta, né, ou seja, uma coisa falsa. Em outras palavras, né, uma fake news simplesmente pode ser vista como uma mentira. Pois bem, estamos vivendo na pandemia de coronavírus uma situação extremamente desgastante, angustiante, né, pela situação de isolamento social, de confinamento e acompanhamento de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então uma das coisas que se quer é informação, uma das coisas que se precisa tanto quanto respirar, se alimentar, é informação. E as fake news têm, neste contexto, o papel exatamente da desinformação, né? Então, estamos diante de uma guerra de verdade e mentira, né, de informação e desinformação, que tem trazido problemas muito sérios para um grande número de pessoas pelo mundo. Obviamente que essa guerra de desinformação é profundamente amplificada pelas redes sociais, né, pelo alcance que as redes sociais têm, e é um processo que não se tem precedente na história da humanidade. E todo esse contexto, todo esse processo tem levado ao que se está chamando de infodemia.
Infodemia é um termo que foi cunhado recentemente pela Organização Mundial de Saúde e, basicamente, ele se refere à enorme quantidade de informações verdadeiras e falsas que estão circulando, né, nas redes sociais, na internet, nos meios de comunicação, tá? Cujo resultado é uma sensação generalizada de insegurança, né? Porque as pessoas, buscando informação, não conseguem diferenciar em que confiar, né? Como consequência disso, nós temos o psicológico das pessoas, o comportamento, afetando a vida cotidiana de maneira muito profunda. Afinal, em cima disso, nós temos a questão de estarmos isolados, estarmos confinados, né? Inclusive, essa situação, ela tem uma consequência de saúde mental importante, pois, além dessas alterações consideradas normais, pode haver intensificação de transtornos latentes ou até o surgimento de novos, né? Inclusive, a OMS tem indicado, né, que a infodemia tem o poder de se espalhar até mais rápido que a própria pandemia de Covid-19. Não é isso? Bem, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: essas dúvidas, angústias, medos, receios, preocupações, insegurança, né, para um número muito grande de pessoas que não consegue diferenciar o que é verdadeiro do que é falso, acaba gerando um descrédito em relação à ciência, que na verdade é o instrumento, é a metodologia que nós temos de melhor condição para tratarmos de todas essas questões, né? E o que eu gostaria de conversar com vocês aqui é um pouco em busca disso, da gente entender melhor isso, para que essa visão da importância da ciência, né, a importância de se confiar no que a ciência produz, no que a ciência divulga, é chave nesse processo e é uma das intenções aqui dessa apresentação. Então, diante desse quadro que assim acabamos de descrever, esse é o nosso desafio importante: como evitar a desinformação em meio à infodemia sobre Covid-19, né? E o que eu trago, então, nessa palestra, basicamente, como eu disse antes, com a intenção de organizar, né, os conhecimentos que se tem sobre isso e para poder enfrentar, eu vou falar basicamente sobre os diferentes tipos de fake news, né, quais são as características que esses diferentes tipos têm, que as fake news possuem. Vou tratar um pouco das consequências, né, desse problema específico e entrarei na questão das atitudes, ou seja, o que se pode fazer para reagir, permitir a identificação, né, de fake news no nosso dia a dia, nos proteger, tá? E por fim vou falar um pouquinho sobre algumas perspectivas, né? Entrando em relação aos tipos, né, eu queria dizer que eu consegui identificar, né, pelo menos fez sentido para mim, eu consegui identificar dois grandes grupos de fake news, né? Um que eu chamaria de fake news mais simples e diretas, tá? E outro que eu chamo de fake news mais complexas, né? Dentro desse grupo das mais simples e diretas, eu arrolei principalmente três. O primeiro deles é a simplesmente invenção e imaginação, ou seja, algo vem na cabeça da pessoa. Mais na frente eu vou discutir as origens, né, dessas e disseminação das fake news, mas alguma coisa é pensada, imaginada e simplesmente é colocado, divulgado, né? Então veja, alguns exemplos que nós já estamos acostumados, que nós já vimos acontecer. Por exemplo, né, seria beber água quente ou chá quentes matam o vírus, né? Vinagre tem mais eficácia que álcool em gel para eliminar o vírus. Gargarejo com água quente nos primeiros dias mata o vírus na garganta, com isso sendo dito com aquela ideia de que evitaria que entrasse para o pulmão, né? Produtos enviados da China para o Brasil trazem o novo coronavírus, né? Que mais? Coronavírus veio de inseticida. E tantos outros que, obviamente, nos parece uma invenção, tiraram nada. Praticamente, né? Imaginaram e colocaram e isso foi circulado, né? O segundo tipo de fake news que eu considero do grupo simples e direta é o factoide. Ele é um pouco diferente da anterior por uma sutileza, né? Que seria basicamente
o seguinte, é uma informação não verificada que tem cara de fato, né? Foi apresentada como fato, mas não tem comprovação. E essa cara de fato é porque ele se trata de uma distorção, ou seja, você pega um fato e distorce ele, então ele fica falso, mas com cara de que é verdadeiro, né? Então ele seria semelhante a uma invenção, mas ele parece mais real, exatamente por essa similaridade com outras tantas coisas que nós estamos acostumados no cotidiano. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Israel já tem vacina para combater o coronavírus. Ora, se sabe que se está trabalhando no mundo aí para a obtenção de uma vacina, tal, então falar sobre isso não é uma coisa tão fora do normal. E aí, por alguma razão, a pessoa que esparrama essa notícia entende que seria importante falar que Israel teria desenvolvido. Mas, obviamente, é possível verificar que isso não foi confirmado, nem pela OMS, nem por principais agências de notícias, né, daquele país e do mundo. Outro exemplo, Cuba desenvolveu a vacina enviada aos chineses. De novo, é fato que Cuba sim tem uma relação com os chineses, relações comerciais, e que ela troca medicamentos, né, mas não exatamente que tenha desenvolvido uma vacina e que por causa disso os chineses teriam debelado a sua pandemia mais rapidamente. Então esse factoide é claramente uma distorção de um fato que é real. Então essa sutileza seria a principal diferença em relação ao tipo anterior. E o terceiro e último tipo de fake news do tipo simples, mas que já traz uma maior sofisticação, digamos assim, seriam as falácias, né? Por quê? As falácias elas são mais perigosas que as outras porque elas já estão no âmbito da lógica e da retórica, que além de serem 2 áreas de estudo da filosofia, elas estão muito próximas da gente no dia a dia. Ou seja, os indivíduos são intuitivamente capazes de pensar e entender os processos lógicos e se impressionam com as retóricas, né? Eu queria só comentar rapidamente, a origem disso é na antiga Grécia, né? As falácias eram usadas por sofistas, que eram contemporâneos dos filósofos gregos, e que tinham a intenção deliberada de persuasão, de convencimento, né? Uma falácia basicamente consiste no ato de chegar a uma determinada conclusão lógica por argumentação, tá? Aparentemente consistente, mas que partiu de proposições que são falsas. Então, a sofisticação da falácia está em que começa a ser necessária uma articulação de ideias, de afirmações. Tá? Os sofistas não tinham a intenção, ao contrário dos filósofos, eles não tinham a intenção da busca pela verdade. Eles tinham a intenção de manter seguidores, né, de convencer seguidores, porque eles se mantinham financeiramente com escolas e com seus discípulos, né? Bem, existem mais de 90 tipos de falácias catalogadas. E quem procurar, você pode colocar o que é uma falácia no Google, e um dos sites que vai vir é o da Wikipédia, que está bem resumido e está bem colocado lá. Eu acho bastante interessante a pessoa dar uma passada por lá para entender esses tipos, porque eles estão diariamente na nossa cara, né? Eles acontecem diariamente nas mais diversas situações. Então eu trouxe aqui rapidamente alguns tipos que eu gostaria de mostrar como exemplos para vocês, né? Então um tipo, por exemplo, de falácia lógica seria inversão da causa e do efeito, como o próprio nome está dizendo, né? Esse exemplo aqui, ó, o investimento na educação sexual causou a propagação da AIDS, ou seja, inverteu os papéis, porque na prática foi exatamente a propagação da AIDS que causou um maior investimento na educação sexual, exatamente para a prevenção, né? Um outro tipo seria a falácia expulsão do grupo, ou também conhecida como falácia do escocês. Vejam esse diálogo aqui e o exemplo, né? Uma pessoa 1 diz assim: um patriota não deixa de trabalhar na rua para não quebrar a economia do país. Aí a pessoa 2, seu interlocutor, diz assim: eu sou patriota e parei de trabalhar na rua para não disseminar a Covid-19. Aí vem o argumento, a falácia de expulsão do grupo, para manter a força do argumento da primeira pessoa, que diz: então você não é um patriota de verdade, né? A gente já sabe várias dessas que a gente já se deparou, né? Outro tipo é o argumento ad contraditório, né? Que é o argumento ao contraditório. Então a pessoa, por exemplo, poderia dizer assim: o presidente afirmou que governadores inflam artificialmente o número de mortos por Covid-19.
Aí a pessoa diz assim, mas o jornal X qualquer diz que isso não é verídico. Aí a pessoa mantém a força do seu argumento, negando o que a pessoa disse, dizendo, eu acho melhor você procurar em outras fontes não manipuladoras. Mas, ao mesmo tempo, ele não diz que fontes são essas, né? E faz uma afirmação subliminar que aquela fonte seria manipuladora. Então, é esse jogo, né, que é retórico, que fica bem nítido. Outro tipo, inversão dos fatos. Tá? Exemplo, eu amo a democracia e não deixarei que ditadores assumam o poder. Isso é dito dessa maneira quando a prática, os fatos mostram que tal pessoa faz justamente o contrário, né? Então fica como uma manifestação retórica, tá? Não é correspondente à verdade. Tá? E outro que é o argumentum ad nauseam, que é aquela que a gente conhece muito, que é uma mentira contada tantas e tantas vezes acaba virando verdade e passa a ser aceita por muitas pessoas. Essa é muito perigosa, né? Então, por exemplo, isolamento social não diminui o contágio pelo coronavírus. Ou seja, é uma falsidade, mas que vem sendo dita e que, se a gente não prestar atenção, isso acaba virando, como já virou para muitas pessoas, e por isso nós enfrentamos o problema que estamos enfrentando. Eu queria chamar a atenção também do seguinte, importante aqui, né? As falácias são utilizadas com frequência por pessoas com retórica e carisma, cuja intenção é conduzir e convencer as pessoas a segui-los. Tá? Eu mencionei isso antes. Isso é tipo de líderes de seitas, como exatamente era, até não muito tempo atrás, o senhor Olavo de Carvalho, né, que é conhecido como guru da extrema-direita, que tem nas suas escolas sofísticas, digamos assim, recheado de falácias lógicas, como essas, por exemplo, que eu coloquei aí. Então, isso é o ponto-chave de se perceber em relação às falácias ou sofismas. O segundo grande grupo geral de fake news que eu considero seriam as fake news mais complexas, né? Ou seja, o primeiro tipo, que seriam as simples e diretas, seria composto pela invenção, imaginação, seria composto pelos factoides e seria composto pelas falácias, com aquele maior grau de sofisticação, como eu acabei de dizer. Dentro do segundo grupo de fake news mais complexas, eu considerei dois tipos de fake news. As teorias de conspiração, tá? E as deepfakes, que eu vou falar logo em seguida. As teorias de conspiração, elas são mais complexas, principalmente porque elas são narrativas argumentativas falsas, porém, a maior parte das vezes, elas podem utilizar um conjunto de fatos reais, ou seja, não necessariamente parte de mentira, não necessariamente parte de invenções ou de factóides. Claro que elas podem ter factóides, mas é importante isso, elas podem ter fatos reais também, como elementos constituintes da história elaborada, né? E a teoria da conspiração, ela é mais difícil de ser desconstruída, tá? E ela, além disso, tem um grande apelo de convencimento. Por quê? Porque existe, sim, uma robustez lógica, né, na construção da história, né? E como eu havia falado no slide anterior, é característico, né, da chamada escola, né, de filosofia do guru do presidente, né? Bem, existe uma diferença entre teoria de conspiração e conspiração. Ou seja, conspiração existe, faz parte da nossa realidade. As teorias de conspiração, elas vão ter aquela dificuldade de serem confirmadas, né? Por isso que caracteriza fake news. Tá? É importante chamar a atenção de que as teorias de conspiração se utilizam amplamente de falácias. Tá? Por quê? Porque usando as falácias, jogando com a lógica, com a retórica, mesmo que utilize fatos reais ou falsos, ou proposições falsas, a história fica de um jeito que ela possui o que eu chamaria de uma aparente coerência irrefutável. Ou seja, para as pessoas mais sensíveis à retórica e a essas lógicas, essas pessoas se convenceriam, né, e passariam a defender essas fake news. Tá? Então aqui eu trouxe como exemplo para mostrar aqui o seguinte: uma série de afirmações, alguns são fatos reais, outros não são reais, outros são invenções ou são factoides, mas que colocados em conjunto geraram a linha argumentativa para a teoria da conspiração
a respeito da epidemia planejada. Então, veja, alguém que está construindo essa teoria coloca que houve uma determinada apresentação de patente de uma certa empresa para uma versão enfraquecida do vírus há uns 2 anos atrás. Tá? Existe pesquisas para o desenvolvimento de vacinas para doenças respiratórias. Ok, isso é um fato. Né? O Bill Gates financia várias pesquisas relacionadas com vacinas, e essa empresa teve um financiamento do Bill Gates. Tá? E o que acontece? Doenças, de um modo geral, tendem a atrair recursos para a pesquisa, para o desenvolvimento de vacinas e outras formas de cura. Né? Então, e aí a pessoa afirma que, considerando tudo isso, e mais a imprensa que auxilia a espalhar o medo na população, você tem o quadro, você tem a base para a construção de uma teoria de conspiração de fake news, que seria a teoria conspiratória da chamada epidemia planejada. Inclusive, isso aí foi feito nos Estados Unidos. Né? Tem outras teorias conspiratórias dessa natureza, várias inclusive, que circulam pela internet a respeito da China, né? Que todos vocês já devem ter visto, já devem ter tido contato. Então, eu quero chamar a atenção disso. As teorias de conspiração são complexas exatamente por causa disso, porque elas lançam mão da articulação de proposições, sejam reais ou falsas, tá? E contam uma história com uma lógica e com uma retórica bastante convincente, certo? Então essas realmente são mais difíceis de se perceber, mas nada que a prática não resolva. E o último tipo que eu gostaria de falar, que eu considero um tipo de fake news complexa, mas não pela elaboração intelectual, como foi a outra que nós falamos, e sim pela sofisticação tecnológica. Né? As deepfakes podem ser consideradas como mais inovadoras e futuristas. Né? Por quê? Elas mais se aproximam da ideia da Matrix, que a gente falou no início da apresentação, exatamente porque elas utilizam programas de computador sofisticados que manipulam imagens e vídeos reais, literalmente criando evidências que se passam por fatos reais. Tá? As deepfakes são capazes de dar uma base factual, que eu coloquei entre aspas, para os outros tipos de fake news, né? Porque na verdade não são fatos, são criados, mas com uma proximidade com a realidade impressionante. Né? Ou seja, é uma condição atual que nos coloca às portas de um mundo distópico, né? Ou seja, em que a sociedade simplesmente não pode acreditar e confiar em nada que ela vê ou ouve. Né? Tem uma reportagem muito interessante sobre isso no blog Outras Palavras, tá? Que eu recomendo que vocês vejam, porque tem uma descrição bem detalhada, né? E inclusive tem alguns vídeos ali que mostram como funciona, né? esses programas de computador. Tá? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para vocês verem o nível de sofisticação, né, disso. Eu vou ler com vocês essa parte aqui que eu destaquei, tá? Para que vocês entendam. Eu vou mostrar um conjunto de pessoas que está nesse site. Estas pessoas não existem, elas são criadas por inteligência artificial. Fotos e vídeos e textos muito verossímeis multiplicam os riscos de manipulação total. Ou seja, emerge um imenso problema: como regular a ciência em meio à crise civilizatória. Então observem essas pessoas. Observem detalhes do rosto, fundo, luminosidade, sombras, construção, detalhes de cabelo, pele. Todas essas pessoas não existem. Elas foram feitas por esses programas de computador. Nessa matéria, inclusive, eles mencionam um site que chama assim: This person does not exist. Tudo junto. Então, quando você entra no site, tá, que você clica, tem um link nessa matéria, você abre o site e aparece o rosto de uma pessoa. Tá? E o que aparece do lado? Mostra que esta pessoa foi imaginada por este programa que está ali do lado, no caso o StyleGAN 2. Tá? E vocês observam o impacto de uma construção de um rosto com tamanha veracidade.
né? Aí você faz você recarrega a página, ele apresenta outro rosto, tá? Você recarrega a página, ele apresenta outro rosto. Faz isso mais uma vez, ele vai apresentando um novo rosto a cada vez que essa página é recarregada ou é acessada. E nunca se repete, talvez eles mantendo os arquivos, mas esses rostos são novos e são criados naquele momento, né? Então, e agora, nessa sequência aí, eu vou pedir que você... Isso que eu estou tratando se refere a imagens só. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que já é possível de fazer com a questão de vídeos, certo? Eu quero que vocês prestem bem atenção no vídeo que vai ser apresentado. Ele está em inglês, mas tem a legenda. Mas o idioma em si não é muito importante. Eu quero que vocês prestem atenção no que ocorre no vídeo para vocês verem o impacto do que é uma deepfake. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Bem, eu gastei um pouco mais de tempo nessa parte inicial, porque eu acho que essas descrições que foram feitas dos diferentes tipos vão auxiliar bastante no que vem agora, né, no entendimento, né, das coisas que eu vou colocar para vocês. Como características das fake news, né, basicamente nós podemos listar as seguintes. Quase sempre elas possuem afirmações ou dados genéricos ou vagos, ou seja, serve para qualquer situação, não especifica uma determinada condição ou situação. Normalmente não apresenta uma fonte ali, colocada direto ali, que seja confiável para verificação. Pode até usar nomes de médicos ou de pessoas específicas que se conhecem, mas não indica de onde que essa pessoa eventualmente falou o que está colocado ali na fake news, né? Quando ela coloca fontes, quando aparecem links para determinados sites, quase sempre eles são baseados nos títulos do que são colocados. Eu já me deparei várias vezes com, quando eu olhei o conteúdo, né, apesar do título, o conteúdo queria dizer o contrário, né? Então isso é muito comum. E aí fica ótimo, quando o conteúdo é contrário ao que está sendo colocado, está na cara que não houve entendimento e que é uma fake news, né? Normalmente as imagens e vídeos são soltos, são isolados a partir de um determinado contexto, de modo que você possa construir o que você quiser em cima disso, né? Muito frequentemente tem erros de português, seja na parte escrita ou nos vídeos, nas falas, né? Frequentemente a linguagem ela é um tom agressivo ou lacrante, né, digamos assim, ou seja, usa uma série de adjetivos para fortalecer o argumento e dizer, é isso aí, eu tenho razão e tenho dito, né? Também existe frequentemente a questão do negacionismo em relação a fatos e conhecimentos científicos. E esse negacionismo ele pode estar ou embutido ou explícito, ser dito escancaradamente ali, né? Bom, mas o principal elemento que eu me habituei a perceber e que eu não tenho errado mais para identificar fake news é que o teor da mensagem ele é claramente alarmista. Ou seja, o conteúdo final que fica, ele tem uma capacidade muito grande de gerar uma reação de espanto, né? Ou seja, terminei de ler e tive essa reação, ou terminei de ver o vídeo, e essa reação é que leva ao impulso de compartilhamento, tá? Que é o que eu vou falar mais na frente, que é o que a gente precisa
evitar. Então a gente tem que treinar a controlar o primeiro impulso que o espanto gera na gente, ok? Por falar em espanto, né, eu recomendo que vocês vejam esse documentário. Por quê? Porque esse documentário mostra como tudo isso que nós estamos discutindo, como essa enxurrada de fake news e como o direcionamento dessas fake news é baseado hoje em dia nesse enorme banco de dados de todas as pessoas, todos os indivíduos que participam das redes sociais, né? Então é muito interessante, eu recomendo que vejam esse documentário, porque isso vai dar uma ideia bastante clara, digamos assim, da realidade, da matrix que nós estamos nos envolvendo, que nós estamos nos encaminhando. Tá? Não deixem de ver. Privacidade hackeada. Toda fake news, né, ela tem uma origem, ela começa em algum lugar, certo? E basicamente são duas origens principais, né? Nós temos indivíduos, né, que têm uma propensão à boataria ou fofoca, ou indivíduos que têm interesses específicos em formar seguidores, como aquilo que eu falei há pouco, né? Ou alguns que têm desejo genuíno de ajudar. Isso acontece muito, tá? E várias outras razões. Então, indivíduos, as fake news começam pelos indivíduos, mas elas também começam por grupos, né, com interesses diversos, e que as intenções de formular e de disparar isso são as mais diversas. Tá? Saiu uma matéria bastante interessante que eu recomendo que vocês vejam depois no G1. Né? Estudos psicológicos têm demonstrado que existem basicamente 7 tipos de pessoas que inventam e disseminam fake news. Né? Eu não vou detalhar cada um aqui, eu vou listá-los, mas aí vocês depois procurem, porque eu acho que é bem interessante, até para vocês verem se não se enquadram eventualmente num desses tipos de disseminadores. Não é isso? Então nós temos o piadista, tá? Nós temos o golpista, aquele que vai ter intenção clara de gerar um golpe, então é um tipo específico, né, de fake news com uma finalidade específica. Né? Nós temos o político, que a gente conhece muito, é frequente. Nós temos o autor de teoria da conspiração, que é comum para poder capturar a atenção das pessoas e deixar as pessoas impressionadas, se utiliza muito da ideia de gerar espanto. Tá? Nós temos o insider, que é a pessoa que eventualmente lança uma fake news como se ela estivesse lá dentro de um local ou de alguma situação, tá? Para tentar dar mais credibilidade. Nós temos o parente, que é aquela situação em que a pessoa circula isso porque ela confia, é uma pessoa próxima que deu essa notícia para ela. Né? E por fim nós temos as próprias celebridades. Tem vários casos aí de celebridades que lançam e que disseminam fake news em função de estarem preocupados ou porque exatamente não controlaram o seu espanto e não controlaram a tendência de compartilhar imediatamente, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Em relação aos meios de disseminação das fake news, dá para dizer que praticamente não escapa nada. Né? Você tem sites de notícias e blogs na internet que não só iniciam, como também propagam, né, uma série de fake news. Obviamente que nós temos as redes sociais. Né? E é importante se dar conta que tem sido considerado como o mais importante veículo, meio de disseminação de fake news, o WhatsApp. Tá? Exatamente por aquela questão que a gente já conversou e que eu ainda vou chamar bem a atenção disso, que é a questão do espanto com o impulso de compartilhamento. Né? E também alguns canais de TV considerados, digamos assim, menores, que não têm uma audiência muito grande, tá? Eles muitas vezes escorregam, digamos assim, em entrevistas com pessoas negacionistas, né? Ou com matérias, ou com documentários e tal, que tem uma base falsa, né? Ou negacionista, digamos assim, dos dados científicos e reais. Né? Bem, uma coisa importante que eu quero falar com vocês é o seguinte, os motivos para compartilhar. Né? Se a gente entender bem esses motivos, nós vamos poder nos policiar, porque nós todos que utilizamos redes sociais, nós somos veículos frequentemente de disseminação de fake news. E nós precisamos nos policiar. E uma das maneiras importantes é
a gente verificar, a gente conhecer quais são os motivos que levam as pessoas, as mais diversas pessoas, a esse processo. Tá? O primeiro deles seria o seguinte: todas as pessoas têm uma tendência natural em acreditar naquilo que bate, digamos assim, com o que ela já pensa. É o chamado viés de confirmação. Isso é muito comum, é muito claro em psicologia, em comportamento. Né? E o corolário disso, né, ou seja, paralelo a isso, o motivo é rejeitar aquilo que contraria crença, opiniões, ideias e gostos. Ou seja, as duas coisas praticamente dizem o mesmo. Né? Então, para casar com isso, muitas vezes se dissemina determinados conteúdos sem verificação, que eu acho que é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês daqui para frente, é a questão da verificação. Né? Nós sermos capazes de identificar esses motivos para poder fazer essa verificação, nos percebermos. Né? Um outro motivo é que existe evolutivamente uma espécie de um tribalismo cognitivo, ou seja, um sentimento, uma percepção de pertencimento a um determinado grupo. Então as pessoas que fazem parte desse grupo divulgam. Né, divulgam, disseminam, porque sentem que estão apoiadas. Tá? Outro tipo é a questão do prestígio da fonte direta, ou seja, eu recebi uma informação de fulano de tal, que é uma pessoa super, ou meu tio que é professor, ou meu tio que é policial, ou um parente meu, assim, e tal, e ele sabe das coisas porque ele é determinada pessoa, ele tem determinada profissão. Só que o que acontece aí é que normalmente veio por essa pessoa que também não checou. Então isso não garante, tá, de que você vai ter essa segurança de que é verdade, certo? Uma outra motivação é aquilo que eu comentei antes. Existe desejo genuíno de ajudar nas pessoas, ou de fazer justiça, digamos assim. E esse desejo genuíno, ele normalmente, pelo impulso, ele acaba se sobrepondo à cautela, que seria uma coisa importante de se ter para se poder verificar antes de disseminar. Tá? Também existe, a gente já sabe bem, uma necessidade psicológica para várias pessoas de exposição, ou seja, ser visto, ser comentado. Então você ser o veículo de disseminação de uma coisa que causa espanto, certamente você vai ser comentado sobre isso nas redes sociais. Né? E, por fim, né, aquilo que eu comentei um pouquinho antes, ele se manifesta por uma maior sensibilidade, né, ao sensacionalismo. Esse sensacionalismo, em textos, em vídeos e imagens, é a arma principal para gerar a reação de espanto, que é o que a gente discutiu há pouco, que é o que precisa ser controlado. Do ponto de vista de disseminação de fake news na pandemia da Covid-19, a maior parte do que tem circulado tem sido relacionada a medicamentos, certo? Então, vocês devem ter visto muito disso, e é natural, né? Porque os medicamentos, eles servem, né? Eles se aplicam, casam com vários desses motivos aí, como, por exemplo, o desejo de ajudar, ou porque foi uma fonte aparentemente segura que lançou essa medida, etc. Então, a gente precisa entender isso para se policiar, para controlar nosso impulso de disseminação. Dentro desse contexto, então, de pandemia, de coronavírus que nós estamos vivenciando, nunca visto antes, nunca experimentado pelas pessoas antes, tudo que nós conversamos desemboca em 4 grandes consequências que têm impacto direto nas pessoas. Né? A primeira delas é o seguinte: altos índices de desinformação pública. A gente está vendo o que acontece quando não há uma homogeneidade de entendimento das pessoas sobre os procedimentos adequados que todos devem seguir. Não é mais uma questão de que pessoas são educadas e outras não, ou que têm informação, instrução e outras não. É uma questão de que precisa haver uma liderança comum. E nós, por conta da desinformação, nós não conseguimos fazer isso. Né? O que eu acabei de dizer, essa desinformação como consequência, né, acaba gerando desobediência em relação às recomendações sanitárias. A gente ainda vê no Brasil inteiro a questão de aglomerações, estar próximo das pessoas sem usar máscara em diversas situações, né, e infelizmente uma delas pelo suposto líder da nação. Né.
Outra consequência é aquilo que nós conversamos no início, né? Ou seja, por conta da desinformação e da insegurança gerada, nós temos um aumento no medo, na angústia, na depressão, na ansiedade, né? Que relatos têm dito que tem aumentado de maneira muito grande, exatamente nesse período de confinamento e período de isolamento social. Tá? E por fim, a pior de todas as consequências, né, que é um resultado integrado dessas todas aí, tá? E que é isso que nós estamos vivendo. Esse gráfico é real, é atual, foi tirado ontem, né? Estamos aí 30 mil mortos e a curva ascendente do nosso país, né? Que é um desastre humanitário nunca antes imaginado ou previsto que nós iríamos experimentar. Uma última consequência, não menos importante, foi que eu comentei no início e que todo esse evento busca chamar a atenção. Essa onda avassaladora de fake news tem feito as pessoas desacreditarem no que a ciência faz, no que a ciência divulga, no que a ciência apresenta, certo? E isso é um problema grave, porque como humanidade é a metodologia, o instrumental que a gente possui para lidar com as situações todas, gerar conhecimento para as pessoas. Então, quais são as atitudes que nós podemos ter, né, nesse contexto para a gente conseguir recuperar a importância da ciência para as pessoas? Bom, eu vou falar aqui agora sobre 4 passos essenciais que nós precisamos nos acostumar para que a gente se policie e não se torne disseminador e nem seja enganado, né, pelo que as fake news podem causar e podem fazer. Tá? O primeiro passo é aquilo que eu volto a insistir, é aquilo que eu comentei antes. A maioria esmagadora das fake news, se não a totalidade, gera uma reação de espanto. E nós precisamos aprender a perceber esse espanto para controlar o impulso imediato que surge de uma vez com o espanto de compartilhar, de dividir aquilo que está nos espantando, né? E veja, aquilo que eu comentei antes, o título costuma ser muito preciso nessa questão de gerar espanto. O título de um vídeo ou o título de um texto. Por quê? Porque muitas vezes esse impulso é gerado apenas observando o título ou a chamada para aquilo que está sendo divulgado. E é muito importante nós pararmos, respirarmos fundo, segurarmos esse primeiro impulso, né? Aí vem o seguinte, uma vez que a gente conseguiu respirar, vem o segundo passo, que é observar o geral daquilo que chegou, da informação que chegou. É vago? É específico, né? Dá para identificar o autor? É possível conferir se esse autor tem credibilidade para aquilo que está sendo dito? Existe uma fonte para nós verificarmos aquelas informações? A cara do texto ou do vídeo, existem muitos adjetivos. Que intencionalidade a gente consegue perceber por trás ao final da fake news? Tudo isso é análise que nós fazemos logo em seguida que a gente consegue segurar o impulso de compartilhamento. E essa análise nos leva, né, a um terceiro passo que é simples, mas as pessoas têm dificuldade porque elas acabam, talvez um pouco por preguiça, acomodação, depois eu vejo isso. Né? Que é o seguinte, pegue o título ou algumas palavras-chave que vieram na mensagem e ponham nas ferramentas de busca junto com a palavra fake news. Na esmagadora maioria das vezes, vai vir os primeiros sites demonstrando que se trata uma fake news. Tá? Poucos casos a gente tem que fazer uma busca um pouco mais demorada, certo? Mas usando essa estratégia, imediatamente a gente consegue encontrar quem derrubou, né, essa fake news. E o quarto passo, né, é que uma vez identificado esse fake, aí sim é importante o compartilhamento de ambos, ou seja, da mensagem falsa e do local onde foi encontrado e tem todos os argumentos que derrubaram essa mensagem, certo? Então, esse é um conjunto de atitudes que nós precisamos, por mais que dê trabalho, e a gente sabe que dá trabalho, é a única maneira que nós temos de bloquear o contágio da infodemia, certo?
Aqui eu estou colocando apenas uns 5 principais sites que existem disponíveis, que vocês podem, inclusive, criar o hábito de frequentemente visitá-los, porque são listadas, né, as últimas fake news que foram derrubadas. Tá? Esses 5 sites aí, Fato ou Fake, Lupa, né, E-Farsas, Fake Check e Boatos.org. Né? Esses sites trazem e têm sido eficientes, à medida do possível, com a velocidade que é permitido, né, derrubar essa série de fake news que costumam ser muito disseminadas. Para finalizar, então, eu quero destacar a importância, óbvia importância da ciência para lidar com essa pandemia, né? Com o instrumental, com as informações e com o conhecimento que ela vai gerar para nos permitir desenvolver os recursos necessários para que a gente consiga, digamos assim, sair dessa. E por causa disso, né, eu quero só chamar a atenção de vocês aqui de quais seriam fontes confiáveis, independente de qualquer coisa, para vocês verificarem sempre as informações, né? Porque são fontes baseadas na ciência. As mais óbvias, né, de cunho internacional, é a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana pela Saúde, que é um braço da OMS, né, que obviamente se vai ter informações atualizadas com o estado da arte do que se conhece sobre o coronavírus e sobre a pandemia. Né? Seguindo nessa linha, dentro do Brasil, as instituições de pesquisa, né, que são principalmente a Fiocruz, que tem se destacado muito, tem sido designada para o trabalho nessa direção por ser uma instituição de pesquisa essencialmente em saúde, e obviamente as diversas universidades, né, do país, que têm os seus docentes, os seus pesquisadores hoje, aqueles com experiência em saúde, em medicina, né, sendo alocadas e utilizadas para a geração de conhecimento que possa ajudar no combate à Covid-19. Né? Outros órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde, né, e a Sociedade Brasileira de Infectologia estão muito em voga, vocês vão encontrar dados, vão encontrar informações lá importantes, e eu quero chamar a atenção de um site que tem trabalhado em conjunto com a Universidade de Oxford, que permite um acompanhamento praticamente em tempo real dos dados do que está acontecendo no mundo. Né? Então, um site confiável, vocês têm uma série de gráficos e dados e uma forma de visualizar os dados que é muito rico, inclusive para a própria pesquisa científica. Né? E esse é um site que eu recomendo muito vocês terem nos favoritos de vocês nesse momento que nós estamos vivendo. Certo? E sim, as agências de notícias, de um modo geral, as grandes agências de notícias, elas têm uma responsabilidade, elas têm um dever em função da audiência, em função do reconhecimento do impacto que elas têm nas pessoas, elas têm a obrigação, pelo menos de verificar aquilo que elas noticiam, certo? Então, nessa linha aí científica específica e jornalística, tá? Nós temos que contar com jornalistas sérios, assim como existem os cientistas sérios, tá? Para nos apoiar na busca por informações fidedignas, reais, e não informações criadas, inventadas. Quero deixar então uma mensagem final a respeito de um aspecto cultural, né, social, que nos permeia a nossa vida e que tem impacto direto na nossa relação que nós temos com a verdade, que nós temos com as fake news, com as redes sociais, com a nossa conduta, né? Que é a gente sempre perceber como nós temos um império da aparência, né, das coisas, e é com base nessa aparência que nos ocupa, que nos preocupa em relação ao que somos, ao que fazemos, aos likes que nós damos, né, aos dislikes que nós damos e como o nosso comportamento nas redes sociais, tá? E lembrar que as coisas todas, nós mesmos, o mundo, a sociedade, tudo além da aparência tem aquilo que é de verdade, a sua essência, né? E nós temos que sempre lembrar que é através da ciência o principal instrumental que nós temos hoje para poder conhecer verdadeiramente a essência das coisas e a relação que essa essência tem com as aparências, né?
Então, lembrem-se sempre disso, porque isso diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa conduta, às nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, diante dessa realidade que nós estamos vivenciando. E, para terminar, agora eu vou deixar um vídeo com vocês, um vídeo bem curto, mostrando a importância da ciência, porque a ciência, de fato, é quem pode nos dar as respostas que a gente necessita. Certo? Aproveite o vídeo aí. Bom, pessoal, era isso então. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil, servido de alguma coisa para vocês aí. Estamos na universidade, meus contatos, eu vou falar aqui para vocês. Meu e-mail é leandro@uesc.br. Tá? Então, qualquer coisa, pode entrar em contato e, principalmente, fiquem bem, se cuidem, usem máscara, distanciamento social, saiam só se for extremamente necessário, tá? E fiquem bem, tá? A gente se vê por aí. Um abraço grande, obrigado pela presença, pela participação.